Bom dia, meus queridos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo muito bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre cidades. Sim, o nosso tema de hoje é cidades. E também esse tema, ele está na Bíblia. Na Bíblia tem várias citações de cidades. E eu vou ler para vocês duas citações de cidades que falam na Bíblia. A primeira, ela se encontra em Números 35, os versos 13 até os versos, do verso 13 até o verso 15. E ele diz assim: As cidades que desde serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 destas cidades dareis do lado do Jordão, e 3 dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades, para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio de vocês, para que nelas se acolha aquele que estiver matado alguém involuntariamente. Então, olha só. Aqui que está falando, em Números 35, ele está dizendo o seguinte: que o povo de Deus, quando eles saíssem do Egito e eles entrassem na terra prometida, na terra de Canaã, eles deveriam separar algumas cidades. E essas cidades seriam chamadas de cidades de refúgio. Cidades de refúgio porque essas cidades serviriam para acolher aquelas pessoas que não tinham onde morar, ou até mesmo que eram os estrangeiros, ou até mesmo aquelas pessoas que sem querer matasse alguém. Então eles iam para essas cidades e nessas cidades eles iam ficar protegidos. Então eram 6 cidades lá entre o povo de Israel. Mas a citação que eu mais gosto de cidade, ela está lá em Apocalipse 21, os versos do 1 até ao verso 4, e diz o seguinte: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. O mar já não existe. Então, olha só, quando João escreveu isso aqui, ele diz que o mar já não existe, porque o que separava ele entre a cidade e onde ele estava, que era na ilha de Patmos, era o mar. Então, por isso ele falou, e o mar já não existe. Mas eu quero chamar a atenção, está no versículo 2, que ele diz assim, ó: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus para com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A dor não mais existe, e a morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então aqui ele está falando da nova terra, uma nova cidade. A cidade onde não haverá tristeza, onde não haverá luto, onde não há mais separação por causa do Covid, onde nada disso mais existirá. Então, uma nova cidade. Então, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre cidades vivas. Nós vamos ver as funções dessas cidades, para que elas servem. Vamos ver muitas coisas interessantes sobre cidades. Então, vocês agora vão parar um pouquinho e assistir o vídeo que eu preparei para vocês. No assunto de hoje, vamos falar sobre cidades vivas. O mundo é composto de milhares de cidades, antigas, modernas, de todos os tamanhos e com diferentes características e funções. Desde a antiguidade, registra-se a formação de centros urbanos. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e também no Egito, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. No entanto,
Durante a era do capitalismo, sobretudo em sua fase industrial, esse processo de formação e crescimento urbanos atingiu seu auge, o que propiciou a difusão da urbanização por todo o planeta. O Brasil, ele é composto por milhares de cidades, e essas cidades, elas têm diferentes tamanhos, diferentes características e diferentes funções. São várias funções que tem uma cidade. Mas o que define a função de uma cidade? Veja só, nessa imagem aí nós temos duas cidades, a cidade de Salvador e a nossa cidade de Itabuna. Diante das atividades desenvolvidas pelas cidades, dentre essas atividades, por formações urbanas, podemos destacar alguns tipos de cidades, como as político-administrativas, as turísticas, portuárias, industriais, religiosas e outras, que podem apresentar vários desses aspectos. A seguir, nós vamos explicar sobre cada tipo de cidade, porque veja só, a função de uma cidade é a atividade principal que é desempenhada ali, atraindo pessoas e negócios e caracterizando a economia local. Nós podemos ver, então, as cidades político-administrativa. Eu coloquei como exemplo a cidade de Brasília, porque ela concentra importantes instituições ligadas ao governo. Geralmente, é planejada para esse propósito. Então, quando a cidade de Brasília foi construída, ela foi construída para ser uma cidade administrativa. Foi feita exatamente para ter as principais instituições ligadas ao governo. Depois disso, nós podemos ver a cidade industrial. Eu coloquei como exemplo a cidade de São Paulo. As cidades industriais, elas concentram um expresso número de indústrias, desempenhando um importante papel na economia local e gerando trabalho e renda para a população. Outro tipo de cidade que eu coloquei foi a cidade portuária, e aí na foto eu coloquei a cidade de Ilhéus. A cidade portuária é aquela que localiza-se junto ao oceano, e as atividades econômicas que a caracterizam são desenvolvidas a partir do escoamento e recebimento marítimo de várias mercadorias. Eu coloquei também cidades religiosas, e nesta imagem a cidade de Aparecida, em São Paulo. As cidades religiosas, ela apresenta algum marco ou aspecto religioso que atrai as pessoas e contribui para o crescimento econômico. Também tem cidades turísticas. Aí está a imagem de Bonito em Mato Grosso. Localiza-se. Essas daí, que são as cidades turísticas, elas são cercadas por belezas naturais em comunidades ou cedia alguma festividade regional, atraindo um grande número de visitantes. Então, essa de Bonito, ela é considerada um polo de ecoturismo brasileiro. Temos também as atividades cidades de agronegócio. Essas atividades são desenvolvidas nessas cidades por causa do clima, o solo e o relevo. São as funções das atividades agropecuárias. E eu coloquei aí Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Depois disso, tem a cidade militar. Essa cidade militar, ela desenvolve suas atividades principais em torno das Forças Armadas. E aí eu coloquei Resende, a cidade no Rio de Janeiro, que ela cedia a Academia Militar das Agulhas Negras, que é o segundo maior complexo militar do mundo e o maior da América do Sul, ou América Latina. Entre essas cidades, nós temos outras cidades também, que é a cidade universitária, que abriga instituições de ensino superior, que atrai estudantes de outros municípios. Temos também cidade dormitório, que localiza-se próximo a uma grande cidade, possibilitando condições de moradia mais barata aos trabalhadores dessas cidades.
Temos também cidades com múltiplas funções, que desempenham um papel importante em diferentes aspectos, como economia, saúde, educação e comércio. Entre todas essas cidades, porém, existe uma hierarquia no Brasil. Entre todas elas tem uma hierarquia. Algumas cidades podem ser consideradas mais ou menos importantes que outras, devido a alguns fatores, como quais? Como a oferta de trabalho, a possibilidade de melhores condições de vida, as atividades econômicas desenvolvidas, entre outros. Geralmente, uma cidade grande exerce influência sobre outras médias e pequenas. E a esta relação entre as cidades, então, demos o nome de hierarquia. Levando em consideração a hierarquia urbana, podemos classificar as cidades brasileiras basicamente por 5 categorias, que é a da metrópole, também a da capital regional, a do centro subregional, centro-zona e centro-local. Então, elas podem ter essas classificações. A metrópole, ela pode ser mundial, nacional ou regional. A metrópole mundial é aquela metrópole que ela se destaca de uma vasta rede de transportes e comunicação por causa das atividades intelectuais, comerciais e financeiras que desenvolvem sua influência extrapola as fronteiras nacionais, e ela também atrai pessoas, comércio e serviço de outros lugares do mundo. Exemplos disso, nós temos Rio de Janeiro e São Paulo, que são as únicas metrópoles mundiais do Brasil. A metrópole nacional, eu coloquei aí como Salvador. Em geral, não exerce influência comercial e econômica em regiões além do território do país. E entre eles nós temos Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Temos também a metrópole regional. Elas influenciam cidades próximas ao seu alcance territorial. Exemplos: Manaus, Goiânia e Belém. Então, essas são as cidades de metrópole. A capital regional é um outro tipo. A capital regional, nessa classificação estão algumas capitais de estados e outras cidades que influenciam outras médias e pequenas no próprio estado ou em estado vizinhos. Temos como exemplo Palmas, capital do Tocantins, que ela exerce influência sobre todo o estado. E Sobral, no Ceará, influencia todo o norte desse estado e parte do Piauí, mesmo não sendo uma capital estadual. Temos também o centro subregional. Esse centro subregional são cidades médias que exercem influência sobre outras menores ao seu redor. Exemplo: Barra do Garças, Colatina, Pouso Alegre, Cajazeiras, Ji-Paraná e também Guarulhos. Centro de zona. A centro de zona são cidades menos influentes que os centros regionais, mas que ainda assim exercem influência sobre as que se encontram em seu entorno, ali por perto delas. Como exemplo, Aquidauana, Porto Nacional, Três Corações, Porto Seguro, Curitibanos, entre muitos outros municípios. Também temos centro local. O centro local, nessa classificação, estão mais de 4.000 cidades brasileiras, consideradas pequenas, isto é, com menos de 10.000 habitantes, que são influenciadas pelas demais do setor. Um bom exemplo dela é Serra de Saudade, no estado de Minas Gerais.
De acordo com essa informação, divulgada em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, esse é o menor município do Brasil em termos populacionais. Nele, há somente 786 habitantes. Olha só, de acordo com o IBGE, a maioria das 5.570 cidades brasileiras integra a categoria de cidades pequenas, ou seja, daquelas que sofrem influência das demais. Uma rede urbana. O que é uma rede urbana? Uma rede urbana é um conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados territorialmente e que estabelecem diferentes relações entre si. As redes urbanas, elas são formadas por cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento e estão interligadas devido ao fluxo de pessoas, bens e serviços. Veja só, assim como as redes de pesca são compostas de várias ligações, as chamadas redes urbanas representam as relações estabelecidas entre as cidades. E, em geral, as cidades que compõem essas redes, elas estão interligadas por interesses econômicos. Entre elas, ocorrem fluxos de pessoas, mercadorias, informações. Então, aí nós temos o que é uma rede urbana. Vocês podem ver, então, que o Brasil, ele apresenta uma grande rede urbana. São apresentadas as diversas redes urbanas existentes ali, que é a hierarquia, depois as regiões de influência. De acordo com o IBGE, o Brasil conta com 12 grandes redes de influência urbana, as quais integram, inclusive, municípios de estados diferentes. A rede centralizada por São Paulo, por exemplo, abrange parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. O Rio de Janeiro tem projeções no próprio estado, no Espírito Santo, no sul da Bahia e na zona da Mata Mineira. A rede de Brasília também influi no oeste da Bahia, em alguns municípios de Goiás e no nordeste de Minas Gerais. As outras 9 redes de influência estão centralizadas em Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Então, o que vocês viram agora foi as cidades vivas. Por que cidades vivas? Porque elas estão sempre em conexão umas com as outras, dependendo ou não. Então, todas elas estão interligadas entre si. Então, beijos, continuem estudando, amo vocês. Então, meus queridos, na aula de hoje nós estudamos sobre cidades. Estamos em geografia, no módulo 2. Vocês vão pegar o livro de vocês do módulo 2, vão abrir na parte de geografia, lá na página 92, aqui ó, página 92. E na página 92, vocês vão ver sobre cidades vivas, as funções das cidades, vai ver também a hierarquia urbana no Brasil, vai ver o que é uma rede urbana e exemplos de redes urbanas. E também as redes urbanas brasileiras. Então, vocês vão ler esse capítulo, vai assistir o vídeo, ler o capítulo e responder das páginas 93 até a página 102. Veja só, nessas páginas aqui, então, na página 94, ela vem falando aqui onde eu vivo. Ela vem falando sobre a nossa cidade. Qual é a função predominante em nossa cidade?
Qual é a função da nossa cidade? Principalmente, ela é uma cidade comercial. E além de ser comercial também, ela pode ser classificada como residencial. Então, residencial e comercial. E tem algumas outras coisas que chamam a atenção da nossa cidade. Então, você vai pesquisar sobre a nossa cidade para responder a atividade da página 94. Da página 97, vocês têm duas perguntas, que é também de acordo com a sua cidade, a número 2, que é no mapa do estado. Você vai localizar duas cidades, de alguma forma estão relacionadas com o seu município. Então, da sua cidade, duas cidades que estão relacionadas com o seu município. Nós temos aqui, ó, uma bem pertinho da gente, que é Ilhéus, e outra também bem pertinho da gente, que vocês vão descobrir quais são, que elas estão interligadas conosco. Já na página 99, tem de novo Aqui Onde Eu Vivo. Nessa página ela tem assim, ó: pergunte a amigos e familiares que residem em sua cidade há um bom tempo o que nossa cidade oferece aos habitantes dela e às pessoas que a visitam. Então, é aquilo que a nossa cidade tem a oferecer para a gente que já mora e para pessoas que vêm visitar a nossa cidade. Então, isso daí vocês vão copiar no caderno. Vai perguntar e copiar no caderno. O resto todo dessa página é no livro para você responder. A página 100 e a página 101, ela vem falando sobre as redes urbanas brasileiras. No número 4, vocês vão olhar o mapa para responder a letra A, a letra B e também a letra A. A letra B, C, D, E F, vocês vão fazer de acordo com a sua cidade e o seu estado. A letra G, vocês não vão responder. A letra G, da página 101, vocês não vão responder, porque é uma atividade em grupo, e essa atividade em grupo, ela deve ser feita todos juntos. Então, depois, quando nós tivermos oportunidade, nós faremos essa daí. Na página 102, nós podemos ver que aqui fala sobre as luzes da nossa cidade. À noite, nós vemos muitas luzes nas nossas cidades, em todas as cidades brasileiras. Então, vocês vão ler, vai comparar essas imagens e responder o número 1 e o número 2. Então, atenção à atividade, atenção ao vídeo e não se esqueça, confie em Deus e tudo isso vai dar muito certo, porque tudo isso passará e temos esperança de morar em uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Que todos nós estejamos nos preparando para morar nesta cidade que Deus está planejando para cada um de nós. Então, olha só, beijinhos, amo vocês e lembrem-se, sempre devemos ter confiança e fé em Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. Até a próxima.